Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente ia ter uma aula no Google Meet, mas não deu certo. Tá com 2 semanas que a gente não tem, porque semana passada eu não lembro o que foi, e essa semana eu tô com meu pai hospitalizado e eu tô em uma consulta com ele hoje, certo? Mas vamos aqui. Nosso tema de hoje é lutas indígenas. Primeiro que a gente tá continuando falando sobre as lutas, né? Que foi o conteúdo da aula passada. E eu deixei essa questãozinha aqui no final do slide da aula passada para vocês responderem. Sobre lutas, podemos afirmar que é a mesma coisa que briga? Não, né? Nós vimos na aula passada que briga não tem regras, briga é uma coisa totalmente fora de controle. Enquanto que as lutas é uma coisa respeitosa, eu preciso do meu parceiro para executar as ações de ataque e defesa, de imobilização, né? B, a luta tem o objetivo de machucar o outro oponente? Não. Normalmente eu quero imobilizar ou desestabilizar ou tirar de um determinado do círculo, enfim. C, a luta é praticada por profissional? Ou D, a luta pode ser praticada na rua? A luta, pessoal, ela é praticada por profissional e também por pessoas que queiram praticar, mas porém de forma respeitosa, né? Então a C estaria correta. Interpretação. O que é que vocês conseguem interpretar dessa imagem, né? São duas pessoas, dois índios pintados com a proteção apenas nos pés e nos joelhos, né? E as suas vestimentas habituais. Índios no Brasil antes da chegada dos portugueses, cultura e sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre os índios, né? E sobre suas chegadas, e depois a gente entra aí na parte das lutas indígenas. Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. Viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. Tinham um contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, árvores, animais, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Então, vejam bem que os índios já ocupavam as terras brasileiras mesmo antes dos portugueses e eles tinham a própria cultura, a religião e os costumes dele. Além de que todo o contato e a vivência deles era com o meio dos rios, árvores, animais, ervas e plantas. Os índios viviam em tribos e tinham na figura do cacique o chefe político e administrativo. Então, eles tinham um líder, que líder era esse, o cacique. O pajé era o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. Era ele também que cuidava da vida religiosa e dos tratamentos medicinais, através da cura com ervas, plantas e rituais religiosos. Então, o cacique era o líder político, né, administrativo, e o pajé responsável pela cultura, pelos tratamentos medicinais, pela vida religiosa das pessoas que viviam naquela aldeia. Faziam objetos artesanais com elementos da natureza, cerâmica, palha, cipó, madeira, dentes de animais e etc. A religião indígena era baseada em crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Os índios faziam festas de cerimônias religiosas. Nestas ocasiões, realizavam danças, cantavam e pintavam o corpo em homenagem aos antepassados e aos espíritos da natureza. Historicamente, calculam que existiam de 3 a 4 milhões de índios no Brasil, antes de 1500, espalhados pelos 4 cantos do país. Observação. Infelizmente, muitos dos aspectos culturais citados acima ainda fazem parte da vida de muitos povos indígenas brasileiros que resistiram até hoje às influências da cultura dos brancos. Contato com os portugueses. O contato dos índios brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial para os primeiros. Os índios foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Perderam terras e foram forçados a abandonarem sua cultura em favor da europeia. Embora muitas
nações indígenas tenham enfrentado os portugueses através de guerras, ficaram desfavorecidos, pois não tinham armas de fogo como os portugueses. Então vejam que o contatozinho com os portugueses foi extremamente prejudicial. Por quê? Porque eles foram usados e sua cultura eles tentaram, né, acabar de vez com toda a cultura indígena. Aqui é um vídeo, mas para esse vídeo eu vou mandar o link no grupo, porque se eu exibir ele aqui, aí vai dar direitos autorais, aí o YouTube não vai deixar eu postar a aula. Na sociedade industrial contemporânea, uma das características dos jogos, das brincadeiras e das lutas é dispor de termos e de espaços reduzidos e restritos para sua realização. Essas práticas corporais são entendidas como adequadas na infância e passam a ser vistas com certa suspeição quando executadas por adultos, fora de academias de artes marciais ou de outros locais destinados a essa atividade. Esse entendimento não se reproduz em sociedades indígenas, de uma maneira geral. Então, aqui já falando, entrando mais um pouquinho nas lutas e nos jogos e brincadeiras, elas são entendidas e adequadas na infância. E quando elas são executadas por adultos em academias de artes marciais ou em outros locais destinados a essas atividades, são tratadas com suspeição. Gonçalves Júnior lembra que, no caso da etnia Kalapalo, jogos e brincadeiras, e podemos inferir que, por extensão, as lutas são realizados... Dentre os traços da característica do povo Kalapalo, podemos destacar a ausência... Não, acho que eu passei aqui. Gonçalves Júnior lembra que, no caso da etnia Kalapalo, jogos e brincadeiras, e podemos inferir que, por extensão, as lutas são realizadas por homens, mulheres e crianças, pois, em tal cultura, o lúdico não é reprimido entre as pessoas adultas, como geralmente acontece na cultura branca de raiz europeia. Tampouco há ruptura entre tempo de trabalhar e tempo de brincar. Também ressaltam que o aspecto lúdico é característico de alguns grupos indígenas do Alto Xingu, não apenas durante os jogos, mas de forma integrada às rotinas do cotidiano da aldeia. Os Kalapalo são uma das etnias que compõem o povo alto-xinguano, que habita as terras indígenas do Xingu, no nordeste do estado do Mato Grosso. Então, aqui é só mais falando um pouco que essas atividades de lutas, jogos e brincadeiras, como o lúdico, eles não são condenados pelos índios para os adultos, não. Lá na cultura deles, tanto adultos quanto crianças podem brincar, lutar, enfim. Dentre os traços característicos do povo Kalapalo, podemos destacar a ausência de agressividade pública, as atividades para evitar situações que causem desconfortos ou constrangimento aos outros, a prática da generosidade e da hospitalidade, bem como a disposição para doar ou compartilhar seus bens materiais. Outra característica peculiar diz respeito ao fato de a ludicidade entre os Kalapalo não se restringir ao universo infantil, que foi o que eu acabei de falar, né? Sendo própria também da vida adulta. Há brincadeiras comuns em que os meninos e meninas participam juntos e outras específicas só de meninos ou de homens, como são as danças ou jogos de luta, nas quais o mérito está na preparação e na participação tão somente. Então, aqui, pessoal, é mais conceituando essa parte das lutas indígenas, né? Para vocês saberem que existem. E que aquela imagem primeira que eu coloquei se refere a uma luta indígena. Mais à frente, na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai conhecer um pouco mais dessa luta que é chamada Uka-Uka ou Iquidiene. Copie e responda em seu caderno. A atividade de hoje tem apenas uma questão. Vocês vão copiar sobre a história dos índios. Marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. E aí vocês vão analisar essas afirmações e me dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo ou no PV. Um forte abraço e fiquem com Deus.